Olá pessoal, bem, essa questão começa explicando o funcionamento do pressurizador, né, mostrando que ele aumenta a pressão dentro da caixa d'água, e depois ele me fala que a pressão da água na parte superior do segundo andar é de 36 atm. Olha essa informação. Então a pressão da água em algum ponto aqui é de 36 atm. E ele quer saber qual o aumento proporcionado pelo pressurizador. Então, veja o seguinte, nesse ponto que foi marcado, nós temos uma coluna d'água, a pressão exercida por uma coluna d'água aqui, desde a parte de cima da caixa d'água até o ponto em que foi marcado, nós temos aqui 10 metros de coluna de água, né? Que seriam esses 20 metros menos os 10 metros para baixo de cada andar. Então, a pressão no ponto, nesse ponto que foi marcado, que eu vou chamar de ponto A, a pressão no ponto A é a pressão colocada pelo pressurizador, que a gente não sabe, mais a pressão gerada por 10 metros de água. Bem, eu digo isso muito em sala de aula, que ajuda muito na hora de resolver algumas questões. E se por acaso você lembrar disso, algumas questões podem ficar com a resolução bem mais fácil, que é lembrar que 1 atm de pressão equivale à pressão exercida por 10 metros de água. Então, se você por acaso lembrou disso, você sabe que a pressão no ponto A é 36 atm, e essa pressão de 10 metros de água é 1 atm. Então, você marcaria facilmente que a pressão gerada pelo pressurizador, né, que é essa aqui do meio que a gente quer saber, você já marcaria de 35 atm. Bem, mas como eu sei que várias pessoas não saberiam isso de cor, como é que a gente faria? Olha só, a pressão do pressurizador, então, seria a pressão do ponto A menos a pressão da água. A pressão da água é a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água. Então, a pressão do pressurizador seria... A pressão no ponto A é de 36 atm, mas a gente tem que passar para Pascal. E cada atm vale 100.000, ou seja, isso daqui é 1 vezes 10 a 5 Pascal. Né? Aqui nós temos 5 zeros, 1 vezes 10 a 5. Então, a pressão no ponto A é 36 vezes 10 a 5, menos a densidade da água, que é 1 vezes 10 a 3, 1000, né? Foi dado ali no enunciado. A gravidade é 10 e a altura também é 10. Então aqui nós teríamos 36 vezes 10 a 5 menos 1 vezes 10 a 5. Multiplicando todos esses 10 aqui vai dar 10 a 5. Então a pressão gerada pelo pressurizador é 35 vezes 10 a 5. E como esse 10 a 5 é 1 atm, nós teríamos 35 atm. Portanto, a nossa resposta é de fato a letra D.